Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais uma manhã de rompermos, de avançarmos diante de tudo aquilo que o Senhor ele já disponibilizou para as nossas vidas. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Firme e forte? Cadê você? Bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos para Números capítulo 13. Números capítulo 13. Deixa eu colocar a música. Pronto. Sextou, gente, sextou. Sextou com P de Pix. Que a alegria do Senhor, que a graça do Pai esteja sobre a sua vida. Vamos lá ler um provérbio do dia antes da gente ir para Números capítulo 13. Deixa minha Bíblia marcada. Vamos lá ler um provérbio. Enquanto a turma vai entrando... Hoje, não, Provérbios 10, né? Provérbios capítulo 10. Os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, e o filho tolo entristece a sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa te livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas a palavra do perverso oculta violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam ruína. O tempo todo nós vamos olhar, Provérbios 10 é um provérbio grande, e teria pontos aqui para cada momento da vida. Olha que o temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias do perverso são encurtados. A bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza o acompanhe. Olha que coisa mais linda, sabe? De falar que a bênção do Senhor está sobre a minha vida, e o fato da bênção de Deus estar sobre a minha vida, eu tenho alegria no meu coração. Tá falando, a bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza te acompanhe. Gente, Provérbios é vida, sabe? Provérbios, ele traz disciplina, traz conhecimento, traz sabedoria. Você olhar para essa palavra e falar assim, olha, o justo ele é coberto de bênção, mas as palavras do perverso traz violência. O Senhor não deixa o justo passar fome. Tudo isso é alegria para o nosso coração, vai trazer disciplina. Olha, o justo deixa boas lembranças. Isso fala de legado. Entre o justo e o perverso, quem somos nós diante da palavra do Senhor, né? Ontem eu falei para vocês escreverem aqui, e eu deixei o ponto para passar, que era, nós somos moldados pela palavra de Deus. Nós precisamos entender essa verdade todos os dias na nossa vida, e entender que ao olharmos para a palavra de Deus, nós somos alicerçados. É a palavra de Deus que traz uma estrutura para a nossa vida, né? É isso. Aconselho, recomendo lerem provérbios todos os dias, sabe? Todos os dias você lê o provérbio do dia, e aquilo vai trazendo, né? Posicionamento para a sua vida. Vamos lá para Números capítulo 13. Bom dia para você que chegou agora, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida.
Sejam bem-vindos a mais uma live devocional. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Fala assim, oi, estou aqui pela primeira vez. Nós já vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Comece agradecendo ao Senhor e dizendo, Pai, muito obrigada. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Deus, nesta manhã nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Que privilégio é, Deus, poder acordar e respirar, sabendo que o Senhor ainda tem propósito para se cumprir na nossa vida. Se nós acordamos, Pai, sabemos que nós somos escalados para o jogo de hoje. Então o Senhor ainda tem os planos do Senhor para fazer na nossa vida. Papai, nos guia pela Tua palavra nesta manhã. E que no momento, Pai, que a Tua palavra for entrando no nosso coração, purifica a nossa mente, Pai. Purifica o nosso coração, purifica todo o nosso ser, para que possamos estar diante do Senhor de uma maneira que Te agrade. Queremos olhar e permanecer com os olhos fixos no Senhor, Pai, sendo transformados de glória em glória. Pai, é tão bom, é tão gostoso poder acordar e ter a alegria da vida no nosso coração. Saber que o Senhor tem cuidado de nós, saber que embora nós não alcancemos algo que tanto queríamos, ou talvez não tenhamos uma porta aberta que nós sonhávamos, o Senhor permanece com a gente, o Senhor permanece nos conduzindo, nos direcionando, e o melhor de tudo é saber que o Senhor é o nosso Pai. E que Pai fala de relacionamento, que Pai fala de cuidado, que Pai fala de proteção, Pai. Obrigado por isso. Porque mesmo com a paternidade terrena corrompida, o Senhor exerce paternidade sobre a nossa vida. E a melhor paternidade, Pai, é a que vem do céu. Nós te glorificamos por isso, porque o Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso Papai. Purifica, Deus, nesta manhã o nosso ser, a nossa vida. Que nós possamos Te glorificar e Te exaltar com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que somos. Se tem um presente, Pai, que o Senhor Ele pode receber, que não é seu, porque qualquer presente, Pai, que nós queiramos dar ao Senhor, já vem de Ti, já é seu. A única coisa que não é sua, mas que nós podemos Te dar, Pai, é a adoração. Nós podemos Te entregar a adoração. A adoração o Senhor não consegue comprar. A adoração, ela não é sua, Pai. Nós podemos Te oferecer uma adoração. Nós podemos Te bendizer, Pai. E esse presente nós queremos Te dar nesta manhã. Te louvar com a nossa vida, Te bendizer com tudo que temos, com tudo que somos, com a nossa essência. Pai amado, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Papai. Nós rendemos graça ao Teu nome, Pai, porque o Senhor é bom. Não por nada daquilo que o Senhor possa nos dar ou fazer conosco, mas nós Te louvamos por quem o Senhor é. O Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai. E nós Te bendizemos nessa manhã. Exaltamos o Teu santo nome e dizemos, santo és o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória, poderoso és o Senhor, Pai. Nós Te bendizemos. Receba o nosso coração totalmente entregue, totalmente voltado ao Senhor nesta manhã. Pai, eu Te peço, reposiciona a Tua igreja, Pai. Usa, sim, de cada circunstância que nós estamos vivendo para nos aproximar do Senhor e nos levar a esse lugar de entrega, a esse lugar de renúncia, a esse lugar de viver uma vida totalmente rendida ao Senhor. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração, Pai. Deus, eu quero Te pedir também. Repreenda todo demônio, toda a ação do diabo contra as nossas vidas. Toda seta do maligno, toda perturbação do inferno, que ela caia por terra agora em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, que ela não ache causa sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos permanecer aos Teus pés, nós nos rendemos e entregamos ao Senhor. Nos cubra com Teu sangue, nos revista, Pai amado, com a Tua armadura e disponibiliza anjos a guerrear a nosso favor. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Se tem alguém aqui, Pai, que chegou e não está bem, está angustiado, desesperado, inquieto, eu peço ao Senhor que dê uma ordem para essa alma, que se aquiete, Pai. Seja o socorro nesta manhã que essa pessoa precisa, seja um socorro espiritual, emocional ou físico, que o Senhor possa vir com a Tua bondade sobre nós, Pai.
executando o teu querer em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que seja mais uma manhã de rompermos, de avançarmos, de entregarmos ao Senhor tudo aquilo que Ele espera de nós nesta manhã. Então, a primeira coisa que eu queria te motivar é alegre o seu coração. Alegre o seu coração. Você pode falar comigo assim: Raira, eu não consigo me alegrar nesta manhã, porque eu tô triste, porque eu tô angustiado, tô desesperado, eu tô sentindo depressiva. Eu vou te pedir para você pensar naquilo que te traz esperança. O que traz esperança ao seu coração? Comece a pensar nessa manhã, feche seus olhos aí onde você está e comece a imaginar aquilo que traz esperança ao seu coração. Ou lembre de momentos onde você estava sorrindo, feliz. Depois da live, veja um vídeo engraçado e se dobre de tanto rir. Um exercício que eu aprendi a fazer, e vou compartilhar com vocês, eu acordava muito mal-humorada. E na época que eu fiz coach, um dos exercícios que eu aprendi a fazer é dar um comando antes de eu dormir. Eu dormia vendo um vídeo muito engraçado, eu dormia dando gargalhada, sabe? E dormia dando gargalhada. E quando acorda, você acorda já com aquela sensação de tô feliz, não sei porquê, mas tô feliz, né? A gente tem o nosso consciente, ele vai obedecer aos comandos que você dá a ele, né? Consciente e subconsciente, né? O subconsciente, ele dá respostas involuntárias. Então, se você dorme, por exemplo, assistindo notícias do Rio Grande do Sul, se você dorme consumindo todos aqueles vídeos, mensagens, os vídeos de crianças mortas, cachorro, talvez você gosta muito de cachorro e aqueles tanto de animal morto, quando você acorda, você já acorda com uma angústia, desesperado, sabe? Tipo, preocupado. Agora, se você consome algo que gera vida no seu coração antes de dormir, você acorda melhor. Então, esse é um exercício para ser praticado e coloque em prática, sabe? Para que você acorde bem, para que você acorde mais disposto. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E tudo aquilo que está consumindo a sua cabeça, preocupação, você lança no Senhor. Dê nome para a sua preocupação e fala assim: Deus, eu estou preocupada porque eu acho que a gente vai ter problema com arroz por conta do Rio Grande do Sul ser o maior fornecedor de arroz. Nós vamos ter problema com arroz. Lança essa ansiedade e fala assim: Deus, eu coloco diante do Senhor a minha preocupação com arroz. E eu sei que o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio. Nós acabamos de ler Provérbios, né, que diz que o Senhor, Ele traz a bênção sobre o justo. O Senhor é que derrama a prosperidade sobre o justo, é Deus que não deixa faltar, é Deus que nos cuida, que guarda. Então a nossa ansiedade, nós lançamos diante do Senhor, né? Então é isso. Abra a Bíblia comigo lá em Números, capítulo 13. Ontem nós lemos e falamos sobre a autoridade. Ontem nós falamos sobre respeitar a autoridade e o levante de Arão e Miriam sobre a vida de Moisés. O questionamento era porque Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita, e alguns vão dizer que essa mulher cuxita seria a mesma esposa de Moisés, outros ainda vai dizer que ele se casou novamente, mas Miriam e Arão levantam-se contra a vida dele, dizendo: Deus vai falar com nós somente por meio de Moisés? Deus não fala por meio de nós? E eles estão questionando que Deus falaria com o povo por meio deles, né? Eles queriam um pouco da glória para eles, eles queriam ser aqueles que têm acesso direto a Deus, e Deus vem castigando, e Deus vem com uma lepra sobre a vida de Miriam e dizendo: quem são vocês para questionar a autoridade que eu dei para o meu servo Moisés? Com os profetas eu falo por meio de visões, sonhos e muito mais, porém com Moisés eu falo face a face, ou seja, eu escolhi Moisés e eu manifesto da maneira que eu quiser sobre a vida dele. E nós aprendemos que precisamos respeitar as autoridades. E aí agora, quando a gente chega no capítulo 13, nós vamos ver o primeiro momento que Deus está pedindo para que eles vá espiar a terra que eles receberam da parte de Deus. Então eles estão indo visitar a terra prometida,
E agora eles vão trazer uma visão daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram, daquela terra que o Senhor tinha prometido para eles. O Senhor disse a Moisés, versículo 1 do capítulo 13: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Então, a terra prometida agora está sendo mencionada pela primeira vez aqui. Deus está pedindo para eles fazerem o reconhecimento da terra prometida. Mande um líder de cada tribo e de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e o nome dos seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, o filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Mical. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Já anota aí os nomes para você colocar nos meninos se caso você quiser, ó. Só nome fácil. Josué, né, ele vem da tribo de Efraim, que está aqui Oséias, né, filho de Num. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: suba pelo Neguebe até a região montanhosa. Veja como é a terra e descubra os seus habitantes, se eles são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observe em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas? Como os campos abertos, o solo é fértil ou pobre? A região tem várias árvores? Faça tudo o possível para trazer de volta a amostra das colheitas que encontrarem. Era a época de colheita das primeiras uvas maduras. Então o Senhor aqui, do 16 até o versículo 20, ele está dando instruções para aquele povo do que eles precisavam saber sobre a terra. Olha, Moisés, separem alguns líderes e sonde, vá até a terra prometida e olhe como que a terra está. Eu quero que vocês vão investigar se a cidade ela tem muralha, se não, se o solo é fértil ou ele é ruim, é pobre, se a terra, os habitantes de lá, se eles são fracos, se eles são muitos, se é poucos, se são fortes, como que é todo o contexto da terra que vocês estão. O Senhor está dando uma instrução. A mesma coisa se você for abrir alguma coisa hoje, um comércio, uma loja ou qualquer coisa, você precisa investigar várias coisas. Como que é aquele produto no mercado? Qual que é o público que você vai atingir? Se tem grande procura, se não tem, se está em falta, se não tem, se tem muitos concorrentes ou se não. Deus está pedindo para eles estudarem o contexto da terra que ele estava dando àquele povo. E olha que legal, né? Eu falo que às vezes as pessoas acham que com o Senhor é tudo de mão beijada. Mão beijada é uma expressão que diz, é tudo fácil demais. Não, olha para você ver, quando a gente foi naquele contexto das codornas, né, que Deus tá dando codornizes para aquele povo, que eles queriam comer carne, Deus não entrega a carne assada. Deus não entrega um pão que desce do céu
Por anos eu achei que o maná era um pão que descia do céu. E não era. O maná era uma resina que eles tinham que bater, socar, triturar. Virava como se fosse um farelo, misturava com azeite e água e depois assava. E ali virava um pão. Mas não era fácil. E tem gente querendo ganhar tudo de uma maneira muito fácil com o Senhor. E tem gente que quer acordar amanhã lendo Bíblia disparadamente ou orando 3 vezes ao dia por 1 hora. Não é assim que funciona. Existe um processo para chegarmos nos lugares que o Senhor já determinou para nós. Então, para o lugar que Deus vai te levar, você precisa se preparar. Você precisa passar pelo processo. E aqui a gente está vendo, Deus prometeu uma terra. E a primeira coisa que a gente começa a imaginar é, se Deus deu uma terra para eles, é só chegar e habitar nessa terra. Não está sendo dessa maneira. Quando Deus fala assim, eu dei uma terra a vocês, o que Deus está exigindo de vocês agora é, vocês vão conquistar essa terra. Olha, por que Deus está pedindo para olhar se os homens de lá são fortes ou se são fracos? Por que Deus está pedindo para olhar se a terra é fértil ou não? Não foi Deus que prometeu uma terra que mana leite e mel? Era de se esperar que a terra fosse uma terra que mana leite e mel, que o seu terreno fosse fértil. Foi Deus que determinou. Aí a gente pega aqui Deus falando assim, levante pessoas para ir lá sondar a terra e ver se a terra é boa. Mas Deus, não foi o Senhor que prometeu, não foi o Senhor que falou que a terra era boa. Por que o Senhor está pedindo agora para a gente ir lá saber se a terra é boa? Fica parecendo que Deus não sabia o que Ele estava fazendo, mas tudo isso faz parte do processo. O processo de conquista, o processo de você dar valor àquilo que Deus está querendo que você alcance. Sabe, desenvolver um relacionamento com Deus é muito difícil. Ontem, uma irmã que está aqui assistindo a live, ela me perguntou assim, Rai, como eu faço para discernir a voz do diabo, a voz da minha mente e a voz de Deus? E eu respondi para ela, somente com relacionamento com Deus. Quem nos dera se a gente falasse assim, Deus, agora a partir de hoje, eu quero discernir as vozes que existem. Eu quero saber a voz da minha mente, a voz do Senhor e a voz do diabo. Quem dera se a gente fizesse essa oração e no outro dia viesse um símbolo falando assim, voz do diabo agora, não escute. Voz da sua mente, atenção, voz de Deus, siga. Quem nos dera? Quem nos dera? Por diversas vezes nós vamos escutar várias vozes e nós não vamos conseguir discernir, mas com o relacionamento com Deus, nós chegamos nesse lugar de discernir a voz de Deus. Eu conto aqui várias vezes o caso da senhorinha que pediu para recuar um prédio. Ela pediu para o pé, ela tirou, um prédio. Por que ela tirou o prédio? Todas as pessoas do prédio. Porque ela ouviu uma voz que dizia, o prédio vai cair, tire todo mundo desse prédio. E o repórter, na hora que chegou, porque essa reportagem passou por muito tempo na televisão e ficou rodando, foi um episódio que gerou uma audiência de uma senhora que pediu para evacuarem um prédio porque o prédio ia cair. Ela pediu isso pela manhã e quando foi meio-dia, o prédio caiu. E aí, quando perguntaram para ela e falaram assim, como que a senhora sabia que o prédio ia cair? Céticos, né? Pessoas que não entendem que Deus avisa. Ela falou assim, Deus me falou que o prédio ia cair. E aí o repórter perguntou para ela assim, mas como você sabia que era a voz de Deus e não a voz da sua mente? Aí ela pega e fala assim, meu filho, como não reconhecer a voz de Deus? Não tem como confundir a voz de Deus. Ou seja, o nível de intimidade daquela mulher era tão grande com o Senhor que ela falou assim, filho, tem como confundir não. É a mesma coisa de você ligar para sua mãe e você passar um trote para sua mãe no telefone e sua mãe responder assim, Letícia, vou te pegar, porque sua mãe reconhece sua voz. E aí muitos vão falar assim, Raira, mas é muito difícil discernir quando é eu, a minha mente, da voz de Deus. Aí eu falo assim, com relacionamento com Deus não tem como. Pode ser irmão gêmeo, a mãe vai discernir a voz. A mãe conhece a voz de um e a voz de outro. Mesmo que todo mundo fale, é parecidíssimo.
A mãe que teve relacionamento, ela sabe discernir. Tem mães que não conseguem identificar qual gêmeo que é qual, mas em grande maioria sabe discernir qual que é o gêmeo. Se é o João, se é o Pedro, se é a Maria, se é a Ana. Sabe discernir, porque o relacionamento, o contato direto vai fazer com que ela identifique mais fácil o que um tem que o outro não tem. Entende? Então é a mãe que vai conhecer uma entrada no cabelo, um detalhe na orelha, um jeitinho do dedo da mão, porque a mãe está perto todos os dias, a mãe tem relacionamento com aquela criança, então ela conhece. Nós só vamos conhecer a voz de Deus o dia que nós nos entregarmos completamente para um relacionamento com Ele, discernindo a voz dele. Se você quer mudar hoje a sua vida, vira para Deus e fala assim: Deus, eu preciso ter temor ao Senhor, eu preciso me relacionar com o Senhor da maneira correta. E como eu vou me relacionar com o Senhor da maneira correta? Igual eu falei com vocês há um tempo atrás, né? Não, essa semana eu ainda repeti, que eu uma vez passei uma prova porque tinha um senhor e uma senhora na porta da padaria me pedindo um macarrão e uma massa de tomate. E aí eu falei assim: nossa, uma voz dentro de mim, uma voz, gente, algo, é como se fosse o seu consciente que fala: pega esse cachorro, busque um café. Tem os comandos do nosso cérebro, não tem? Então, uma voz disse: não dá, não é pra dar. E aí eu virei pra mim e falei assim: como que eu sou ruim? Eu que não tô querendo dar a ajuda, eu que não tô querendo prestar ajuda, por isso que eu não quero, essa voz, meu coração é mau, não quer que eu gaste o dinheiro. E eu fui logo pensando que era isso. E a voz continuou: não dá, não dá. Eu falei: vou comprar sim, vou comprar arroz, feijão. Aí eu comprei arroz, feijão, macarrão, massa de tomate, uma batata. Comprei tipo assim, uma cebola, uma cenoura. Coisa pelo menos pra ela se virar com um pouquinho, sabe? Gente, eu passei 3 meses de muita miséria na minha vida. Miséria que eu falo não tenho café da manhã, não tenho o que comer na janta, não tenho coisa pra poder levar pra faculdade. E aí eu vivi esse período de miséria, 3 meses de muita miséria, e clamando a Deus: Deus, por que o Senhor está me deixando passar por esse período? A palavra do Senhor diz que o justo, ele não passa necessidade, que o Senhor é o pastor e que não falta nada. Por que está faltando? Se o Senhor cuida dos pássaros, dos lírios, por que está faltando para mim? E aí uma voz falou na minha mente: porque você me desobedeceu. E aí eu lembrei do episódio que eu doei para aquele senhor e para aquela senhora, quando o Senhor tinha falado comigo que não era para doar. Mas naquele dia eu não soube discernir a voz de Deus. Não soube. Hoje eu já consigo discernir a voz de Deus. Hoje tem episódios que tá tudo cooperando para o sim e eu falo não. Teve uma moça que participou do mercado mês passado, e ela participou do mercado e estava levando a compra para casa. E ela naquele desespero, naquela loucura: Raira, eu tô sem gás na minha casa, não adianta nada, eu vou levar a compra para casa, mas eu não tenho gás, e é isso e aquilo outro, não tem como eu cozinhar. E aí eu falei assim: ah, tá. E aí imediatamente o Senhor falou no meu coração, e já veio a voz na mente: não é para dar gás. E aí eu já entendi o recado. Eu falei: ah, tá. E aí eu falei com ela assim: olha, você vai fazer o seguinte, chega na sua casa, dobra o seu joelho e vai orar ao Senhor, o Senhor vai trazer o gás para você. Não, Raira, eu já procurei, já tentei pedir emprestado com os vizinhos, ninguém consegue me ajudar. E ela naquele desespero. Eu falei assim: ó, vai orar primeiro, depois você volta e conversa comigo. Passou 5 minutos, ela falou comigo assim: e aí, Raira, você vai conseguir me dar o gás? Eu virei para ela e falei assim: olha, eu não sou Deus na sua vida, você vai buscar essa ajuda de Deus, Ele vai ser o seu socorro. Gente, o nosso maior desafio é levar as pessoas a buscarem a Deus. É muito mais fácil você entrar aqui na live e entender o que eu tô te explicando do que você orar ao Senhor e falar: Deus, o que sua palavra tá querendo dizer? É muito mais fácil. Só que eu não sou Deus na sua vida e você precisa aprender a ir primeiro para a fonte certa. A fonte certa é o Senhor. Mas por que hoje eu consigo discernir a voz de Deus da voz da minha mente? Porque hoje eu tenho relacionamento com Deus. Quando, igual por exemplo, uma coisa que está acontecendo comigo direto, eu recebi dom de cura, e toda vez que minha mão começa a queimar, eu sei que Deus quer que eu ore por alguém por cura. Só que ainda eu não tenho feeling, né? Eu não consigo saber
quem que é a pessoa que eu preciso orar. Aí o que eu faço? Eu oro para todo mundo. Eu oro específico. Se a pessoa perguntar assim, olha, tem alguém aqui que está enfermo? Me fala que eu vou orar por você. Então no PG que tem aqui em casa, né, na reunião de terça-feira só de moças, eu tô achando a coisa mais legal, porque tem terça-feira que na hora que começa o PG, a minha mão começa a queimar. E queima, que eu fico esfregando uma mão na outra, e o meio da mão queimando, e eu passando o dedo. E aí eu já sei que Deus quer que eu ore pra alguém, porque Ele vai curar alguém naquele dia. Só que Ele não me fala ainda. E eu falei, Deus, nós vamos aprender junto. Porque eu ainda não sei como o Senhor vai me usar. Da mesma forma que eu não sabia discernir a voz de Deus. Lembro a primeira vez que Deus virou pra mim, foi Deus nesse dia, e virou pra mim e falou assim, compra um chocolate e entrega pra aquela pessoa. Não vou lembrar a cor da roupa, mas Deus me falou tipo a cor da roupa da pessoa. E aí eu fui lá e falei assim, nossa, que loucura, minha cabeça pedindo pra comprar chocolate e fazer isso. E ali eu fui recebendo vários comandos, entra naquele lugar, fala com aquela pessoa, e eu tô assim, fazendo. E teve um dia que eu me revoltei com o Senhor, porque eu queria ser usada por Deus, eu virei pra Deus e falei assim, Deus, o Senhor não fala comigo. Por que o Senhor não fala comigo? O Senhor falou que ia me usar e não me usa. E eu fiz uma oração na minha mente, perguntando pra Deus assim, você vai me usar nessa terra ou em outra? Deus, você vai me usar nessa terra ou em outra? Porque um dia o Senhor falou que ia me usar, mas o Senhor não me usa, o Senhor não fala comigo. E daquele jeito revoltado, sabe? E aí eu falei, você quer que eu faça prova com o Senhor? Você quer que eu fique sem comer? Eu vou ficar sem comer. Quantos dias o Senhor quer que eu fique sem comer? Eu vou ficar sem comer, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí, na verdade, eu estava pedindo para Ele usar uma terceira pessoa para falar comigo. Porque falando comigo Ele já estava. E aí eu fiz essa oração e foi só na minha mente. Eu tinha certeza que o diabo não escutou naquele dia, porque eu estava voltando do Cefet na época que eu fazia. E eu fiz essa oração para Deus e falei dessa forma desaforada. No outro dia eu cheguei no trabalho, uma irmã que estava desviada na época, ela virou para mim e falou assim, Raira, ontem à noite você fez prova com Deus? Eu disse para ela, pera que eu vou conversar com você de perto. E na hora que eu cheguei, ela falou comigo assim, ontem à noite, ela foi muito específica, ontem à noite, você virou para Deus e perguntou, Deus, o Senhor vai me usar nessa terra ou em outra? Deus mandou te falar que nessa terra Ele não vai te usar, que nessa terra Ele vai te sacudir. E Ele mandou te falar que todas as vezes que Ele tem te dado comando, você acha que é a sua mente, mas não é a sua mente, é Ele que está falando na sua mente. E eu falei, nossa, muito legal isso, muito legal. Porém, gente, mesmo vivendo várias experiências, mesmo me relacionando com Deus, ano passado, em março, Deus virou para mim e falou assim, eu quero 1 ano sem comer arroz. Eu virei pra Cacau e falei assim, Cacau, olha que engraçado, minha mente tentando me burlar, minha mente tentando dar comando errado pra mim, falou que é pra eu ficar 1 ano sem comer arroz. Ela falou assim, Raira, a sua mente não vai contra a sua carne, não. A sua mente não vai pedir pra você fazer nada que você não queira fazer. A voz de Deus, ela sempre vem contra aquilo que você quer fazer. Eu amo arroz. A minha mente, o meu corpo, o meu ser não vai pedir para eu ficar sem arroz. Entende? Só o Senhor vai poder ministrar isso. Então ali eu estava achando que era a minha mente, mas era o próprio Senhor me pedindo ali 1 ano sem arroz. É difícil, gente, mas eu vou falar com vocês, com intimidade, com disciplina, você vai chegar nesse lugar. Quero que você entenda uma coisa. Nunca será por mérito, tá? Nunca será por mérito. Não é porque eu sou boa que Deus fala comigo, não é. O Senhor fala comigo por misericórdia e graça. Porque se fosse olhar as minhas condutas, os meus pensamentos, quem eu sou, o Senhor nunca falaria comigo. Nunca. Nunca. Mas aí vem Jesus, aí vem a graça de Deus, aí vem a bondade do Senhor sobre a minha vida. E é o que faz o Senhor falar com a gente, tá? Então você vai chegar nesse lugar de conseguir discernir a voz de Deus, a voz da sua mente e o sopro do diabo, né? Porque o diabo também lança seta na sua mente, né? Para falar algumas coisas, somente com relacionamento com Deus. Então permanece nesse caminho de intimidade, nesse caminho de relacionamento e experimente dia após dia das experiências que o Senhor vai te dar. E ali você vai conseguindo discernir. No primeiro passo, gente, você vai errar, vai dar comando errado.
você vai entrar nas portas que não era para entrar, mas com um pouquinho você vai afinando, sabe? Essa voz vai ficando mais clara, cada dia mais clara. Mas eu quero chegar no nível da senhora que virou e falou assim: é impossível confundir a voz de Deus, porque ela tinha relacionamento com ele, né? Vamos continuar a leitura. Deus pediu para aquele povo entrar na terra prometida. Eu entrei nesse assunto falando sobre relacionamento com Deus, por quê? Porque nós precisamos aprender a respeitar o processo, sabe? O diabo pode fingir que é Deus falando? Pode. Tipo assim, com toda certeza, tá? O diabo, ele é astuto, ele é mau, ele é sagaz. Então o diabo, ele sempre pode lançar as setas dele do tipo... igual, por exemplo, a pessoa que está em um ponto de depressão, ela escuta uma voz dizendo: se você pular essa janela, você vai acabar com essa dor que você está vivendo. Eu escuto muito na prisão as pessoas falando assim: Raira, mas tem uma voz na minha mente que fala que se eu pegar aquela corda e pular, vai acabar esse sofrimento todo, eu não vou sentir mais dor, eu vou viver num lugar confortável. Isso é a voz do diabo, porque é o diabo que tenta roubar a sua vida. Ele pode entrar na mente, ele não é entrar na mente, o diabo não entra na mente. O diabo, ele lança setas na sua mente. É como se fosse, não vou saber te explicar, mas no mundo espiritual ele vai lançar uma palavra. Se você acatar aquela palavra, você vai obedecer o comando dele. Por exemplo, nossa, você é tão má. Você é má porque você fez isso lá no seu passado. Se você ficar remoendo pecado, com toda certeza é o diabo soprando na sua cabeça. Porque o Senhor, ele não nos acusa. Então, se vem uma voz dizendo assim: eu sou má. Aí você começa a pensar: nossa, eu sou ruim mesmo. Nossa, aí você ficou angustiada, você ficou desesperada, você ficou depressiva, porque você comeu aquela isca do diabo. E além do diabo lançar iscas, setas por meio do mundo espiritual, ele usa pessoas para poder te entristecer. E essas pessoas são seu pai, sua mãe, seu cônjuge, sua amiga, seu irmão, seu filho, Usa pessoas próximas de você. O diabo nunca vai usar iscas de pessoas longe de você. Ele vai usar as pessoas que estão ao seu redor para te chatear. E ali, se ele te chatear, você vai ficar mal o dia inteiro e você não vai desfrutar daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Eu recomendo um livro para vocês. Escreve alguém aí que eu vou fixar para as pessoas depois darem um print ou guardar, escrever. A Isca de Satanás. Deixa eu ver aqui o autor. Livro Isca de Satanás. Livro Isca de Satanás. Igual, por exemplo, teve uma vez que uma pessoa disse pra mim assim: eu tava fazendo alguma coisa. A Isca de Satanás, de John Bevere. A Isca de Satanás. Escreve aí. A Isca mas eu vou fixar isso aqui mesmo, que aí vocês anotam. Esse livro é muito bom. Vou colocar isso aqui. Esse livro é muito bom. E ele fala o tanto que o diabo, ele usa pessoas para poder estragar o nosso dia. Do tipo: nossa, como que você conseguiu fazer isso com aquela pessoa? Não, porque você tá chegando atrasada, mas é porque você não tem compromisso, você não tem responsabilidade com nada. E aí você fala assim: nossa, é mesmo, eu não tenho responsabilidade com nada. Nossa, poxa vida, por que eu sou assim? Ali você acabou com o seu dia, você ficou triste e acabou. Sabe, ele vai colocar situações para você brigar, para você... O propósito do diabo é destruir a sua vida. Então, leia esse livro, A Isca de Satanás. Ele lança, sim, na mente. Teve uma pessoa que perguntou assim: o diabo pode entrar em sonhos? É o que eu falei pra Raíssa. Ele não entra, mas ele tem poder de influenciar. Teve um dia que eu estava assistindo uma profeta
E eu tava passando por semanas sonhando com morte, sonhava com estrangulamento, e eram sonhos assim terríveis, com carro explodindo, com gente me perseguindo, cachorro tentando me morder, aquela perturbação, sabe? Eu acordava cansada. E aí, gente, eu descobri que o diabo, ele pode sim ele pode atormentar a sua noite de sono. E aí eu aprendi a fazer uma oração específica. Eu falo antes de dormir: Deus, toma os meus sonhos, toma a minha mente na sua mão e me dê paz, sabe? Não permita que o diabo, você vai fazer a sua oração, não permita que o diabo interfira nos meus sonhos. Gente, acabou. O diabo, ele tem alguns poderes, sabe? Tem alguns poderes. E igual, por exemplo, eu já tive a sensação de ter alguém passando a mão no meu corpo durante a noite. E isso foi sério, gente, umas 3 vezes. Isso é ação demoníaca, entende? Tem demônios específicos, principados, potestades, que... Ai, misericórdia, gente, não sei o que aconteceu. Pai eterno, como é que faz isso? Eu não sei, gente, o que aconteceu aqui? Sangue de Jesus. Não sei. Pai do céu. Gente, abriu um negócio de filtro aqui. Sangue do Jesus que tem poder. Pai eterno. Umas blogueiras aqui cheias de beiço. Sangue do Jesus. Socorro, Deus, gente. Pai eterno, fiquei desesperada, é a hora do café. É o diabo tentando parar o assunto. A Valdelene tá perguntando. Eu tenho PDF para quem quiser. Muito bom, Valéria. Eu também vou olhar. Eu tinha ele em PDF. Se eu não tiver, você me manda no privado, porque aí eu coloco lá no grupo Enxergando as Escrituras. E quando você trabalha no meio de pessoas que dizem de querer bem, as pessoas que estão à nossa volta nem sempre querem o nosso bem. Sangue de Jesus. Como é a oração para não deixar o diabo entrar no sonho? Também já senti essa sensação de passar a mão no meu corpo e sentir arrepiando toda. Tudo isso é ação demoníaca. Então você vai fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, eu entrego meu sonho, a minha noite de descanso nas tuas mãos. Eu te peço para que o Senhor guarde os meus sonhos, me livre de todo mal. Sempre faça essa oração. E aí o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai guardar os seus sonhos e a sua noite. Você tá rindo, né, Andressa? Ai, gente. Vamos lá. É isso. Eu entrei nesse assunto por conta de quê? Amém, louvado seja Deus. Qual que foi o assunto que eu tava aqui falando? Me perdi, mas eu vou continuar a leitura, tá? Lá no versículo 21. Meu filho de 9 anos está tendo arrepios. Juju, então é guerra travada, tá? Então pode ser que esse assunto seja um assunto que a gente precisa tratar aqui. Pode ser que tenha gente que está passando por isso, perturbação de sono, às vezes o corpo travado durante a noite. Já viu isso? Do corpo travar à noite? Você ter a sensação de ter alguém te apertando o pescoço. Tudo isso tem que ser olhado e a gente tem que orar. E aí, se não passar, é jejum e oração. A igreja precisa se posicionar, gente. Vamos lá. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra no deserto, de Zim até Reob, perto de Lebo Amate. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Tamai, todos descendentes de Enaque. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoar. Olha, depois eu vou deixar pra gente responder algumas perguntas. Então, nessa caixinha aí embaixo, que tem uma interrogação,
já deixa a sua pergunta, que na hora que eu terminar, a gente vai e volta respondendo as perguntas, pode ser? Eu vou só terminar de ler o texto, tá bom? Quando chegaram, versículo 23, no vale Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisavam para carregá-los, numa vara. Levaram também amostras de romã e figo, porque o Senhor tinha pedido para eles, para que eles pegassem a amostra da colheita, para saber como é que os frutos eram. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois passaram 40 dias explorando a terra, e os homens retornaram. A Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há lá. Contudo, o povo que vive lá é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Viemos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-la, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo da terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, perto deles. Nós sentimos como gafanhotos, e também eram assim que parecíamos para eles. Calebe é o que está tentando acalmar o povo. Calebe está dizendo: calma, não precisa criar pânico, não precisa desesperar, porque tem jeito. Mas o povo estava desesperado. Lá tem gigante. Tudo bem que a terra é boa, mas tem gigante, tem gente assim, tem gente dessa forma, não dá pra gente conquistar. E aquilo fez com que o povo se alvoroçasse, né? E aí o povo vai se rebelar contra Deus, o povo vai se rebelar contra Moisés e vai virar aquele tumulto. Nós vamos ver esse tumulto na segunda-feira. Vamos parar por aqui e eu quero voltar em outros assuntos sobre os processos com Deus. Mas nós precisamos entender que sempre vai ter 2 lados, sempre vai ter 2 visões. E você pode olhar para um copo, por exemplo, né, essa taça, ela tem água, ela tá até bem cheia. Mas se a gente tivesse água até aqui, você tem a opção de ver essa taça meio cheia ou meio vazia. Tudo vai do seu olhar. Tudo vai daquilo que você já carrega dentro de si. Se você é uma pessoa que tem gratidão no seu coração, você vai olhar e vai ver com gratidão. Se você é uma pessoa que o tempo todo tudo tá ruim demais pra você, você é a pessoa que vai olhar e vai ver: não, essa situação não vai ter jeito, a vida tá ruim mesmo, e isso, aquilo, outro, e assim por diante. Então nós precisamos trabalhar o nosso olhar, trabalhar o nosso coração, para aprender a ver a vida sempre com as óticas do céu, né? Com aquilo que o Senhor, Ele quer que a gente enxergue, viu? Em nome de Jesus. Tem pergunta, gente? Conta pra mim, tem alguma pergunta? Tem algum comentário que eu esqueci? Deixa eu ver aqui se tem pergunta que eu deixei sem responder lá atrás. E quando alguém vem
e diz em nome de Cristo para você deixar de usar algo. Aconteceu isso comigo. Não senti que foi Deus, mas tive medo de desobedecer. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Helena, você tá aqui ainda? O que era esse altar? Era tipo um objeto? É tipo um objeto que aconteceu, que a pessoa pediu pra você deixar de lado? Porque às vezes, se a pessoa pediu pra você deixar de usar um objeto, pode ser que ela viu alguma coisa, tipo um cordão que foi consagrado, alguma coisa, uma roupa, uma peça. Aí pode ser nesse tipo. Aí você vai orar ao Senhor e falar, Deus, é isso aqui? Ah, tá. Um colar escrito fé. Não sei, você vai olhar as fontes onde você comprou o colar. Tem pessoas que vê. E tem itens sim que são consagrados. Por exemplo, uma peça de roupa. Teve uma vez que nós entramos numa casa para orar e o quebra-cabeça da criança estava dando legalidade para o diabo entrar dentro da casa daquela pessoa, porque tinha uma consagração feita naquele quebra-cabeça. E a gente falou, olha, joga esse quebra-cabeça fora. Ela, gente, mas esse quebra-cabeça foi meu marido que deu pro meu menino e esse quebra-cabeça custou muito caro. Tipo assim, a gente tava falando tipo, de um quebra-cabeça de uns R$500. E ela, como que eu vou jogar esse quebra-cabeça fora? Amiga, você que escolhe, né? É a pessoa que escolhe. Se ela vai jogar fora ou não. Mas pode ser que você dê legalidade por conta de um colar. O inimigo fala no ouvido, Valdelane. É o que eu falei, ele não vai falar no ouvido. Ele vai soprar de uma forma que você vai entender que ou é a sua mente, ou é parecido com a voz de Deus, mas é ele que tá ali lançando aquela seta na sua cabeça. A gente chama de seta, porque a gente não sabe se o diabo chega no ouvido e fala, se o diabo manda um demônio que tá lá enviando, falando, soprando aquilo ali pra você escutar. Não sabemos, né? Isso não é claro, mas ele fala de uma maneira que você consegue entender. Como é a línguas estranhas do diabo? Parecidíssima com a de Deus, porque o diabo ele conhece todo mundo espiritual. Inclusive, tem situações que você chega e o diabo começa a recitar a Bíblia, gente. Ele sabe Bíblia como ninguém. O inimigo fala nas emoções, no ouvido, fala através de alguém. É isso mesmo, Valéria. Fiquei assustada quando eu fiquei sabendo que o diabo fala em línguas estranhas. Como a pessoa vai saber que é o diabo? Somente tendo relacionamento com Cristo, Raíssa. E igual, por exemplo, teve uma época que eu convivi com uma pessoa que levava uma vida toda estranha. A vida dele era toda torta. Não tinha nada de Deus. Os frutos que ele produzia não vinham de Deus. E todo culto falava em línguas. Eu repreendia certeiro. Porque eu falava assim, isso aqui não é Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em pecadores, porque nós somos pecadores. Mas ele não habita numa pessoa que tem uma vida errada. Entende? A pessoa tá lá escolhendo fazer tudo contra a palavra de Deus. Não dá voz para o Senhor. Os frutos que ela produz são frutos que mostram que ela não está firmada em Cristo. Ela tá orando em línguas? Suspeito. Mas aí tem o orar em línguas do diabo, tem o orar em línguas de Deus e tem o orar em línguas da carne, porque eu também já vi orar em línguas da carne. Gente que fica só repetindo o que ouviu, sabe? E eu consigo discernir. Só que eu ainda tenho discernimento de espírito. Foi um dom que o Senhor me deu. Eu consigo bater o olho e falar assim, isso aqui não é Deus. Consigo. Então, se você quer ter isso aí, você vai pedir Deus discernimento de espírito. Cacau, você me mandou uma mensagem. Pode ser o laranja, mas eu não gosto nem do rosa nem do laranja, tá? Você tá aqui ainda? Não gosto de nenhum dos dois, tá? Cacau me mandou uma mensagem no WhatsApp, não consigo responder ela agora. É isso, gente. Nós vamos finalizando a live. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Raira, como é possível um servo das trevas falar muito de Jesus? Olha essa pergunta aqui. Como é possível um servo das trevas falar muito de Jesus? Essa pessoa não vai conseguir falar muito, mas a gente sabe que o diabo entende de Bíblia. Então o diabo ele sabe quem é Jesus. E para enganar, ele pode sim usar a palavra de Deus. Ele não falou com Jesus lá assim, mas está escrito
que se você pular desse monte, Deus dará ordem aos seus anjos para te pegar. Pula então, né? Lembra desse episódio? E aí ele fala assim, mas também está escrito que você não tentará o Senhor seu Deus. Deixa eu ver outra aqui. Explica rapidamente o que é discernimento. Discernimento, igual por exemplo, no passado, quando eu ainda não era cristã, eu virava pra minha mãe e falava pra minha mãe assim, mãe, eu não gosto do fulano. E minha mãe falava assim, Rari, para de ser chata. Minha mãe sempre falou assim, para de ser chata. Não tem nada disso. As minhas amigas da escola, eu falava assim, eu não quero ficar perto daquela pessoa. Raira, para, não tem nada disso, aquela pessoa é boazinha, isso, aquilo, outro. E eu sempre tive aquilo. Aí com o tempo, as pessoas começaram a falar comigo assim, Raira, é porque o seu santo não bate com daquela pessoa. E aí eles falavam, é porque o seu santo não bate, por isso que você não gosta daquela pessoa. Só que eu tenho discernimento de espírito. O discernimento é você conseguir fazer uma leitura além do natural. Então existe algo no espiritual por trás daquela pessoa que eu olho e eu consigo ver, que não vem de Deus. Então, por exemplo, quando eu chego na prisão, eu olho para a pessoa e eu consigo fazer uma leitura daquela pessoa pelo olhar dela. E não tem nenhuma voz na minha cabeça, não tem nada. Eu simplesmente sei, não sei como explicar para vocês, mas eu olho para aquela pessoa e eu sei que ela tá com um problema, por exemplo, emocional, eu sei que ela tá com um problema paterno, eu sei que foi alguém que abandonou, eu sei que ela comeu alguma coisa, entende? E ali o olhar dela vai me mostrar o que ela quer me dizer. Tem pessoas que eu olho e eu falo assim, filha, por que você tá com um olhar de pedindo socorro? E outros eu olho e falo assim, você tem um olhar de amor, você tem um olhar de graça, você é uma pessoa que ama muito. Eu consigo ler a pessoa tanto pro bem quanto pro mal. Entende? Isso é discernimento, é você olhar para a pessoa e fazer uma leitura dela. Teve um dia que eu cheguei numa casa, fui fazer uma visita e aí eu bati o olho naquela pessoa e eu falei assim, nossa, essa pessoa tá amontoada de demônio, tem muito demônio nela. Sentei no chão e comecei a conversar com aquela pessoa, nós estamos conversando. E aí, com um pouco, eu falei com ela assim, filha, você vai passar por libertação, tá? Ela virou pra mim e falou assim, você já viu ele em mim? Eu falei, ele quem? Ah, não, as pessoas falam que eu tenho um encosto que anda comigo. Encosto, demônio que anda com ela. Ele fica aqui comigo todo dia. E eu não sei, porque foi no passado, uma tia minha fez uma macumba pra mim, e esse demônio veio, e papapá. Eu falei, não tem nada disso, isso aniquila na cruz. Você tem que ler Bíblia todo dia, tem que jejuar, tem que orar. E esse demônio vai sair em nome de Jesus. Mas eu vejo, é simplesmente assim, sabe? Outra pergunta. Eu tô passando por algo de dificuldade. Eu sei que fiz algo e Deus disse pra não fazer. O financeiro, eu não sei o que plantei. Eu só queria saber como ter perdão de Deus. A Nívia, né, que fez essa pergunta. Eu sei que você escreveu alguma coisa aqui em cima, Nívia. Deixa eu ler. Essas pessoas que mexem com feitiçaria, macumba, elas usam o nome de Deus, eu não entendo. Mas é um Deus diferente, elas não estão pedindo pro mesmo Deus, não. Peraí, vamos lá. Primeiro respondendo a sua pergunta, Nívia, você fez algo que provavelmente bloqueou a sua vida financeira, seria isso? Então agora você vai pedir perdão para Deus, você vai dobrar o seu joelho e vai falar assim, Senhor, me perdoa por não ter ouvido a sua voz. A partir de hoje eu vou obedecer aos seus comandos, só me ensina a discernir quando é o Senhor e quando não é, tá? Aí fala assim com o Senhor e você tá perdoado em nome de Jesus. É isso, gente? Aqui pelo menos eu respondi todas as perguntas que estavam aqui nas perguntas. Até então, fico na dúvida se foi Deus mesmo usando aquela senhora que eu nem conheço. Olha, o lance mesmo é você ter intimidade com Deus para Deus te dar esse discernimento. Se aquilo provém de Deus ou se não provém de Deus. Por diversas vezes eu já recebi palavra que eu falei assim, isso aqui não foi Deus. E outra coisa que vai ajudar a gente discernir a voz de Deus
Deus, ele sempre vai te entregar algo que tem um princípio na palavra dele. Condiz com o que a palavra dele fala, sabe? Não é assim, aleatório e você vai receber aquilo aleatório que a pessoa tá te falando. Isso é errado, tá bom? Deixa eu ver aqui. É isso, gente. Então, eu respondi as perguntas. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez, que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer essa oração nesta manhã? Você queria aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Você não caminha com Cristo, mas hoje você quer, a partir de hoje você quer caminhar? Talvez você entrou na live pela primeira vez e ficou aqui só ouvindo, escutando, como se tivesse caído de paraquedas. Quero te dar essa oportunidade. Se você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se você já aceitou Jesus e você é salvo, você escreve: eu sou salvo. Hoje é a primeira vez que eu assisto. Seja bem-vinda, Andressa. Deus te abençoa, viu? Todos os dias nós temos essa live devocional pela manhã, de segunda a sexta, tá? Seja bem-vinda. A gente aqui é igual família. Temos um grupo no WhatsApp. Nesse grupo eu mando o resumo da live, uma tarefinha devocional pra gente colocar em prática aquilo que a gente leu, tá? Paula, Raira, eu sou consultora de cosméticos e joias. Tenho uma cliente que é espírita, mas vejo ela muito boa. Ela parece muito boa, ela é a minha cliente há anos. Existe isso de a pessoa lidar com essa coisa de ser boa? Isso aqui é muito comum, tá? Igual, por exemplo, eu tinha um professor que é maçom. Então, o maçom, ele não pode negar nada pra ninguém. Então, todos os dias no intervalo, eu falava com ele assim: professor, me paga uma empada. Porque eu sabia que ele era maçônico, ele não podia falar não. Ele comprava empadinha pra mim todo dia. Só o dia que eu falava assim: hoje eu não quero comer não. Mas eu não tinha Cristo. Tinha 15 anos e descobri que ele era maçônico. E eu descobri que o maçom não pode negar. Mas ele tinha um coração muito bom, entende? Então, todo dia no intervalo eu falava assim: professor, você vai pagar empadinha pra mim hoje? Ele falava assim: pode pegar empadinha, Raia. E ele pagava, e ele era muito rico, entende? É uma pessoa que servia ao diabo, porque a maçonaria é um trem cabuloso, entende? É isso. Então vai ter espírita, que é bom, vai ter várias pessoas que estão em outras religiões que têm um caráter. Quantas pessoas que a gente conhece que não tem um relacionamento profundo com Cristo, mas tem um caráter assim, sem igual? Eu conheço ateu que tem um caráter excelente e pratica todos os princípios da palavra de Deus sem ser cristão, sem seguir a Bíblia, mas honra pai e mãe, honra sua família, né? É comprometido no trabalho, é respeitoso com as pessoas, não passa seu irmão para trás, não fica devendo os outros, e aí um monte de coisa mais. Então, o que muda, o que faz diferença é a nossa crença, né? Nós cremos em Jesus Cristo, porque nós cremos que Ele é o único caminho que salva, porque bondade não salva ninguém. Acho mais perigoso quando as pessoas parecem boas. Os mansos normalmente são pessoas boas, em termos de ajudar, são calmos. Sim, é isso. É isso, é isso, é isso. Coloque sua mão no coração, feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia? Feche seus olhos, moço, moça. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi pregada. Aqui nós temos o episódio que o Senhor manda espiar a terra prometida, para que aquele povo pudesse já desfrutar e entrar e conquistar aquela terra. Nós temos duas visões, que é a visão de Josué e Caleb, e nós temos a visão do restante, dos 10, que acharam que a terra era má, que a terra não tinha como, que lá tinha gigante, que não dava para conquistar e muito mais.
E aparece Caleb falando assim, não, a gente dá conta. Mas a diferença está, Pai, quando nós acreditamos ou não no Senhor. A diferença está quando nós escolhemos depositar nossa fé no Senhor ou não. Porque o que nos faz conquistar, o que nos faz possuir, o que nos faz chegar nos lugares que o Senhor já determinou para nós é a nossa crença no Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajude a permanecer em Ti, nos ajude a permanecer na Tua palavra, nos ajude a honrar com cada um dos nossos compromissos e frutificar na Tua palavra. Papai, hoje é sextou com P de Pix. Então, aquelas pessoas que precisam de um suporte do Senhor, as pessoas que precisam de uma mão do Senhor para viver esse final de semana, que o Senhor possa abençoá-las, Pai. Prospera a vida daquelas pessoas que têm precisado aí de um socorro. Talvez pessoas que querem só comer uma coisinha gostosa no final de semana, como uma pizza, um sanduíche, ou fazer um almoço diferente no Dia das Mães. Pai amado, que o Senhor possa trazer recurso para essas pessoas. Em nome de Jesus, eu quero abençoar com toda sorte de bênção. Eu quero determinar que as bênçãos do Senhor, sim, vai acompanhar essas pessoas. Pai, o Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus que faz todas as coisas acontecer na nossa vida. Então, em nome de Jesus, leva a provisão para aquelas pessoas que precisam e a alegria também. O amor, a graça e a bondade. Que isso nunca nos falte, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Amém e amém. Mais uma semana chegando ao fim. Mais uma semana de devocional. Domingo é Dia das Mães. Já quero deixar aqui um feliz Dia das Mães para você que é mãe. Pedir para que o Senhor ele continue te sustentando, te dando graça. Saiba que ser mãe é um privilégio. Ser mãe eu vejo que é um presente do céu. Que você possa desfrutar, sabe, desse dia com a sua família. Se você pode, né, se os seus filhos estão perto. Que seja um dia agradável, que seja um dia abençoado. Em nome de Jesus, tá? Amém. Andressa, mais uma vez. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Um beijo, um queijo e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.